Shalom, Betânia. Shalom, povo de Deus. Como é bom poder estar na presença de Deus, na casa do Pai. E nessa noite eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Aí onde você está, na sua casa, talvez no trabalho. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração algo, quer ministrar ao seu coração, quer trazer um renovo, quer trazer esperança. Talvez você esteja desesperançoso, talvez você está desacreditado de muitas coisas, mas creia nessa noite que Deus irá mover o sobrenatural ao seu favor. Muralhas vão cair nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus quer agir na sua vida. Deus hoje quer falar algo ao seu coração. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para a sua vida. Uma mensagem de renovo, uma mensagem de esperança, uma mensagem ao qual Ele vai fazer o impossível, aquilo que você acha que não tem jeito, Deus irá fazer na sua vida. Apenas se submeta à soberana vontade de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos. Salmos no capítulo 51, do verso 1 até o verso 19. Salmos 51, do verso 1 até o verso 19, que diz assim a palavra de Deus: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás todo por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livrar-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, e nem te agrades de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, um coração contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi lida aqui, Pai, nesse momento.
Fala aos nossos corações, queremos ouvir a tua doce voz. Como precisamos ouvir a tua voz, ó Pai. Fala aos corações nessa noite, Pai. Fala ao meu coração essa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é um novo coração. Como que está o seu coração? Como está o teu coração? Está tudo bem com você? Será que está tudo bem? Será que o seu coração está limpo? Será que o nosso coração está purificado? Este Salmo 51 é uma expressão de arrependimento, é uma confissão a Deus de um homem que errou, de um homem que deixou de acertar o alvo, que pecou contra Deus. E é isso que o pecado significa. O pecado significa errar o alvo, deixar de ser aquilo ao qual Deus te criou para ser. Quando nós fugimos do nosso propósito, quando nós então deixamos de glorificar a Deus com a nossa vida. E então aqui nesse salmo, Davi expressa o seu total arrependimento. Ele expressa a sua profunda tristeza gerada pelo pecado. Ele suplica com todas as suas forças para que a alegria do Senhor retorne à sua vida, a alegria da salvação, porque o pecado rouba de nós, as transgressões que cometemos roubam de nós a alegria da salvação. Ele aqui então, ele implora para que o Espírito Santo permaneça morando em seu coração. Davi, ele rasga o seu coração nesse salmo. Esse salmo é uma expressão de um homem arrependido por tudo aquilo que ele cometeu. Mas o que Davi cometeu? O que Davi fez? Mas antes de falar um pouco daquilo que Davi fez, eu quero falar um pouco da vida de Davi, da história de Davi. Davi é muito conhecido, é famoso demais, a sua história é muito conhecida. Mas eu quero trazer a memória, eu quero contar algo da história de Davi. E a história de Davi é muito interessante, porque lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 12, vai mostrar quando Davi se apresenta diante de Samuel para ser ungido o rei de Israel. Ele ainda era pequeno, ele ainda era jovem demais. Ele não esperava que aquilo fosse acontecer na sua vida. Ele achava que aquilo era impossível. E Deus fez na vida de Davi um pequeno jovem. Ele se apresenta, porque Samuel vai lá na casa de Jessé, da casa do pai de Davi, para ungir o novo rei de Israel. Ele foi porque Deus deu uma palavra para Samuel. Ele vai até a casa de Jessé. E Samuel então, ele fica olhando os outros irmãos de Davi. Davi não estava em casa, Davi estava apacentando as ovelhas. E quando Samuel chega lá, ele olha, achava que os irmãos de Davi, um deles seria o rei, porque ele era muito belo, ele tinha estatura. Mas então, no verso 12 de 1 Samuel, no capítulo 16, Davi se apresenta diante de Samuel. E no verso 13, então, acho muito lindo essa passagem, que diz que o profeta Samuel, ele então derrama sobre a cabeça de Davi o óleo precioso, ele unge a vida de Davi. E diz o texto que naquele momento o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Davi bem jovem, então ele experimenta o que é ser cheio
do Espírito Santo de Deus. Ei, escute aqui. O Espírito Santo de Deus quer te encher também essa noite, aonde você está. Ele quer se apoderar de você hoje. E foi isso que aconteceu. Davi, então, ele é ungido. Ele é então tomado pelo Espírito Santo de Deus. E aí então começa a caminhada de Davi, começa a história de Davi, de vitória em vitória, de conquista em conquista. Lá então em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 23, Davi então, chegando até o local onde se havia um grande gigante que afrontava o povo de Israel. Davi, ele ouve a afronta do gigante, mas Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, no verso 25, Davi também ele ouve a recompensa para aquele que enfrentaria o gigante. E Davi então no verso 32, ele se oferece para enfrentar o gigante. Davi, cheio do Espírito Santo, entendia que nenhum gigante poderia permanecer de pé diante de sua vida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há muralha que nos pare, não há gigante que venha nos deter. Por quê? Porque com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos a força necessária para enfrentar qualquer gigante. Por isso que o Espírito Santo quer te encher aí, onde você está hoje. O Espírito Santo quer deixar você hoje fortalecido. É isso que ele quer fazer. E Davi então, cheio do Espírito Santo, ele enfrenta o gigante. Lá em Salmos 17, no verso 33, Davi ouve uma palavra de desmotivação. É assim que fazem na nossa vida. Nós ouvimos palavras de desmotivação também. Davi, ele ouve ali uma palavra: você não tem capacidade de vencer o gigante. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, fala assim: eu vou te contar o meu testemunho. Eu venci urso, eu venci leão. Este era Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, enfrentando o gigante, enfrentando Golias. No verso 50, Davi vence Golias, lá em 1 Samuel, no capítulo 17. E a história de Davi vai continuando, porque Davi, depois disso tudo, demorou muito tempo para assumir o reinado. Não foi de um dia para o outro. Houve uma promessa, houve uma palavra, houve um enchimento com o Espírito Santo, mas foi de passo em passo, de fé em fé, que Deus foi fazendo a obra na vida de Davi. E então, Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 2, no verso 5, vai dizer que Davi então se torna rei de Israel. Então a promessa se cumpre, Davi se torna rei. Saul já havia morrido, então Davi se torna rei de Israel. E Samuel e Davi então, reinando, vivendo então as promessas que Deus outrora havia prometido. Ele então, vendo as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, algo acontece com Davi. E é isso que eu quero trazer nessa noite, para que a gente possa meditar nessa mensagem, nessa palavra, acerca do cuidado que nós devemos ter quando nós estamos caminhando. Nós devemos ter cuidado, diante das conquistas, diante de tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas. Davi tinha conquistado. Davi, ele viu as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Mas chega um belo dia, isso está descrito lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Ali começa então um declínio na vida de Davi. Davi estava em casa, no palácio, e eu costumo usar essa expressão: Davi deu bobeira demais. Ele estava ali de bobeira, e ele olha o que ele não deveria olhar, ele olha na janela. Talvez é como a gente está no celular e a gente vê aquilo que não deve ver. A gente começa a olhar coisas que nós não deveríamos olhar, e aí a nossa mente começa a maquinar.
Davi então ele olha Betseba, ele olha aquela mulher linda se banhando, e ele então ele pensa, ele tem um desejo por aquela mulher, ele manda chamar. Quem é aquela mulher? Davi então chama ela, se deita com ela, era engravida. E Davi então começa a arquitetar planos diabólicos, malignos. Ele começa a tentar encobrir o seu pecado, o seu erro. E esse que é o problema, que quando nós pecamos, é que nós tentamos esconder, é que nós tentamos colocar debaixo do tapete, mas não tem como. Quanto mais colocamos a sujeira debaixo do tapete, pior vai ficando. E Davi vai então se envolvendo numa bola de neve. Davi, ele começa a arquitetar alguns planos. Olha, eu vou dar uma folga para Urias, que era o esposo de Betseba. Ele fala: hoje você está de folga, vai para casa. Ele queria encobrir o seu pecado, ele queria que ninguém soubesse daquilo que aconteceu com ele. Mas o plano não dá errado, porque Urias era um homem determinado. Ele falou: olha, eu não fui para casa porque é injusto, os soldados todos estão em batalha, e eu não vou para casa, eu vou ficar aqui. Então Davi, ele escreve uma carta para que o general então colocasse Urias na frente de batalha, para que ele fosse morto, e manda essa carta para que o próprio Urias entregue. Urias então carrega a própria sentença de morte. E depois, quando começa a batalha, Urias morre porque ele estava na frente de batalha. Davi arquitetou todo um plano, tudo para que o seu pecado fosse encoberto. Mas quem é Davi? Davi é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Davi é o mesmo Davi lá de 1 Samuel. Mas Davi estava cego pelo pecado. É isso que o pecado faz com as nossas vidas. O pecado nos cega. E por isso que lá no Salmo 51, ele usa algumas expressões interessantes. Ele diz: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. Ele usa a palavra transgressão. E você sabe o que significa a palavra transgressão? Significa passar do limite. Davi passou do limite. Davi transgrediu princípios morais que estavam em seu coração. Ele sabia que ele não poderia fazer aquilo, mas ele transgrediu. E por isso ele vai dizer: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Aqui ele usa outra palavra, iniquidade. E essa palavra é interessante porque iniquidade é relacionado à mente. Ele estava dizendo para Deus: lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me, porque a mente dele estava pervertida. A mente dele estava alimentada de tudo aquilo que é ruim. E é isso que a iniquidade faz. Nós começamos a olhar, visualizar, a planejar. E por isso que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós colocamos no nosso coração. Porque o nosso coração é o centro de todas as emoções. Nós começamos a maquinar. Começa na mente, tudo começa na mente. Davi estava coberto de iniquidade. Ele vai dizer: purifica-me do meu pecado. Ele usa outra palavra, pecado, porque pecado é isso. Pecado é errar o alvo. Davi entendeu que ele errou o alvo. Ele errou o alvo. Mas Davi não estava entendendo isso. Davi comete então um assassinato. Ele leva um homem inocente a morrer. Estava achando que estava tudo certo, mas não estava nada certo. E Deus é muito lindo, porque Deus não deixa nada encoberto. E Deus mandou um profeta, o profeta Natan. E está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. E o profeta Natan, para mim, é um profeta muito especial, porque ele tem uma maneira de trazer um recado de Deus de forma extraordinária. Natan não chega diante do rei e diz assim: rei, você está em pecado,
você cometeu um adultério. Não, Natã, ele fala com uma gentileza para que Davi possa entender. Porque Natã, ele vai no íntimo, no profundo da alma de Davi. Ele começa contando uma história. Davi, rei, eu tenho uma história para te contar. E a história dele é muito interessante. Ele diz assim: olha, existia dois reis. Existiam dois fazendeiros. Um era rico e o outro era pobre. O que era pobre, ele tinha apenas uma vaca. E o outro tinha vários animais, vários gados. E o que tinha vários, o homem que era rico, um dia recebeu uma visita. Ele quis dar um jantar, um banquete para esse homem muito importante. E esse homem, então, ao invés de pegar um dos seus animais, ele pega a vaca do homem pobre, do fazendeiro pobre, da única que sustentava toda a sua família. Davi, ao ouvir aquela história, o senso de justiça que estava dentro de Davi, então fica indignado. Ele fala assim: este homem merece morrer. Então Natã olha para Davi e diz: Davi, este homem é você. E aí então começa o processo de transformação. Por que começa o processo de transformação? Porque é isso que Deus faz. Deus, ele, através do Espírito Santo, ele nos convence de todo o erro, de todo o pecado, de tudo aquilo que está na nossa mente, que talvez esteja nos atrapalhando a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. O pecado que Davi cometeu não apenas destruiu família, lares, não. O pecado de Davi destruiu totalmente a sua vida, a sua comunhão com Deus. Então no verso 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. O meu coração está sujo, o meu coração está cheio de mágoas, de rancor. Davi entendeu a necessidade de ter um novo coração. Davi entendeu a necessidade de restauração em sua vida. Algo estava errado na sua vida. E talvez eu esteja falando com pessoas que talvez possam dizer: mas minha vida não está como de Davi. O que Davi fez foi horrível demais. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é: Deus sabe que existe algo aí dentro de você que precisa de um renovo. Algo que precisa ser restaurado. Talvez seja a sua intimidade com Deus. Quanto tempo faz com que você não canta os louvores que você estava acostumado a cantar na sua casa? Quanto tempo faz que você não lê mais a palavra de Deus como você sempre lia, com tanta alegria no coração? Quanto tempo faz com que você não ora mais como você orava, com tanto fervor, com tanto entusiasmo? Orava com fé, acreditando no Deus do impossível. Quanto tempo faz que você não dobra os seus joelhos pela madrugada, naquele momento ao qual você tem acordado aí, bem de madrugada, e você não consegue entender, o sono vai embora, e você não entende o que está acontecendo. Deus quer falar com você, Deus quer tratar com você, Deus quer fazer algo novo, Deus quer te dar um novo coração renovado, restaurado. Mas como que o Senhor, então, Ele coloca em nós, Ele gera em nós, Ele cria em nós um novo coração? Ele faz isso quando nós nos arrependemos de forma genuína. Quando nós não nos escondemos, mas quando nós falamos para Deus: Pai, pequei, somente contra ti pequei. Davi aqui ele não faz uma
não diz as pessoas que ele pecou. Olha, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra meus irmãos, eu pequei contra o meu povo que é liderado por mim. Ele não diz eu pequei contra Urias, contra a vida de Urias, eu pequei contra Betseba, não, mas ele diz contra ti. Sabe por que Davi colocou somente contra ti? Porque ele sabia que todos os pecados que ele cometeu contra aqueles que estavam à sua volta, ele estava cometendo contra o próprio Deus, porque eu e você somos a semelhança de Deus, e Deus, sabendo que quando ele estava afligindo alguém, ele estava pecando contra o próprio Deus. Ele sabia que o seu pecado era contra Deus, e por isso ele foi então se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de um renovo com o Senhor, eu preciso de uma nova história agora, a minha vida está manchada, os meus ossos estão quebrados. Davi se apresenta diante de Deus, Davi não se esconde, Davi não coloca a culpa em outros. Davi não diz: eu pequei, Senhor, por quê? Mas também aquela mulher estava lá. Davi não coloca culpados sobre as suas ações, porque Davi entendia que os seus atos, a responsabilidade cabia a ele, não ao outro. Ele não fugiu da sua responsabilidade. Davi, ele fala: Senhor, eu somente pequei contra ti, os meus ossos estão quebrados. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi, diferentemente de Adão foi parecido, porque Adão também ele transgrediu, Adão pecou, Adão passou do limite. E quando ele ouve os passos de Deus no jardim, ele se esconde da presença de Deus. Ele se esconde. Ele tenta se esconder de Deus. E aí Deus pergunta: Adão, aonde você está? Aonde você está, Adão? Aí Adão começa a falar: Senhor, porque eu tive vergonha, eu estou nu. Mas quem te disse? Você comeu? Então Adão lhe dá a resposta mais infeliz que um homem pode dar diante de Deus. Adão não reconhece o seu erro, Adão não se arrepende do que havia acontecido. Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Ele tenta se desculpar diante de Deus, mas com Davi é diferente. Davi, então, encharcado pelo pecado, pela transgressão que havia cometido, Davi se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eu pequei contra ti. E aí Davi, então, ele faz algumas ponderações que são muito interessantes. Davi, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Me devolve a alegria da salvação, porque eu sou triste. Há tristeza em mim. Deus quer restaurar a sua vida hoje. Deus quer trazer alegria, a alegria da salvação na sua vida hoje. Deus, Ele quer manifestar dentro de você a chama do Espírito Santo e fazer com que a sua vida seja uma tocha nas mãos do Senhor, que por onde quer que você ande, vidas possam enxergar a luz que vem de Deus. Davi, ele entende a importância da presença de Deus, e por isso que ele confessa, por isso que ele coloca diante de Deus.
Eu quero trazer uma mensagem ao seu coração essa noite, para que você seja como Davi hoje. Coloque diante de Deus, porque Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer trazer a alegria novamente ao seu coração, a alegria da salvação. Ele quer restaurar, Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar relacionamento familiar. Quantas famílias estão destruídas? Irmãos que não falam com o outro, pais que não falam com filhos, pessoas que estão com uma mágoa muito grande. Mas peça ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, dê-me um coração novo, Deus. E então Davi vai dizer, quando ele pede ao Senhor para que seja restituído a alegria da salvação, ele então vai dizer o porquê que ele quer isso, o porquê que ele quer uma restauração no seu coração, um coração novo, uma vida nova, uma alegria nova. Por quê? Por que ele quer isso? Porque ele quer fazer aquilo ao qual ele foi chamado para fazer. Ele quer cumprir o propósito dele aqui na terra. Ele diz assim, no verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. No verso 13 vai dizer: eu ensinarei aos transgressores os seus caminhos, a minha vida será um testemunho, eu irei proclamar do teu amor por onde eu for, porque eu quero ter um novo coração, não para me vangloriar, mas para que eu possa ser bênção na vida dos outros, para que a minha história seja marcada como aquele que caiu, mas levantou para ser bênção. Por isso eu quero um novo coração, para que eu possa ser um reconciliador, para que eu possa dizer para aqueles que estão transgredindo, para aqueles que estão caídos, que há esperança, que há perdão de Deus, que o amor de Deus, o amor de Deus é infinito. Por isso há uma necessidade de eu e você termos um coração renovado todos os dias. Por quê? Porque na vida nós somos manchados por pensamentos, por palavras que ouvimos. Mas creia, Deus quer fazer algo novo na sua vida hoje. Por isso, se coloque diante de Deus hoje e abra o seu coração. Você e Deus, faça isso. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 8, Jesus ele estava então trazendo uma palavra das bem-aventuranças, mas ele diz lá no verso 8, ele diz assim: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há uma necessidade para que o nosso coração possa ser purificado, e para termos um novo coração precisamos nos arrepender. Este é o Evangelho. Eu acho muito lindo, antes de Jesus ele começar o seu ministério na terra, João Batista, ele estava pregando lá no deserto. E para mim a mensagem de João Batista era extraordinária. Por quê? Porque a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque para ver o reino de Deus, para se aproximar ao reino de Deus, precisamos ter um coração puro, precisamos nos arrepender, precisamos nos colocar diante de Deus, confessar os nossos pecados, pois aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus é misericordioso. Lá em Lamentações vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Sinta essa misericórdia aí, te abraçando.
Mas coloque diante de Deus a sua necessidade de ter um novo coração. Peça a Ele: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Porque a história de Davi não ficou marcada por causa desse pecado, mas a história de Davi ficou marcada de um homem que, cheio do Espírito Santo de Deus, fez proezas, mas quando pecou, quando errou, quando estava no fundo do poço, ele soube o que fazer. Ele olhou para cima e viu que havia um Pai misericordioso para abraçar ele e perdoar os seus pecados. Não importa o tamanho do seu pecado, saiba que Deus está de braços abertos para te abraçar, te perdoar. Mas basta você confessar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso, eu sou necessitado, eu careço da tua graça que é incondicional, da tua graça que me alcança. Porque aonde abundou o pecado, saiba dessa verdade, superabundou a graça de Deus. Pois eu tenho certeza que mesmo fraco, do jeito que você está, hoje, se você confessar hoje, colocar diante de Deus, saiba disso, o Espírito Santo vai te tomar de uma forma sobrenatural, que você não vai entender essa alegria que Ele vai te dar agora, nesse momento. Faça isso diante de Deus, faça isso, peça a Ele: Senhor, renova em mim, dai-me novamente a alegria da tua salvação. E eu quero terminar essa mensagem, porque eu sei que o Espírito Santo já está falando ao seu coração, porque o Espírito Santo é que faz toda a obra. Eu já aprendi há muito tempo, porque eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Se Deus não estiver me usando, nada acontece. Se Deus não for na minha vida, nada acontece. Por quê? Porque eu sou falho, sou pecador, mas a graça de Deus tem sido constantemente na minha vida. Ele tem me abraçado com o seu amor, com a sua graça infinita. E eu quero contar um testemunho de um jovem que já está na glória com o Pai. Ele estava com leucemia, já no estágio final, mas antes de morrer, ele toma uma decisão diante de Deus, nos últimos momentos da sua vida. Ele ainda conseguiu ainda a igreja, e já no final, ele foi para o hospital, porque as dores estavam muito profundas. Ele estava com um câncer, ele era jovem ainda, tinha todo um futuro pela frente. E o pastor da igreja lá de Boa Esperança foi até lá para trazer uma palavra de conforto para aquele jovem. E chegando lá, então ele vê naquele jovem um sorriso, alegria. E o pastor não entendeu. E ele recebido: que bom que o senhor veio. Eu queria expressar minha alegria. Como é bom servir a Deus. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar a minha vida por completo a esse Deus maravilhoso. Eu nunca senti uma paz tão grande como essa. Eu nunca senti uma alegria como essa. Nem mesmo quando eu bebia com os meus amigos. Não, eu nunca senti uma paz tão grande como essa. Ah, se eu soubesse que era tão bom servir esse Deus. Ah, eu já tinha feito isso há muito tempo. E o pastor, então, ele não conseguiu conter as lágrimas, ele só falou isso: hoje eu vim aqui para tentar trazer uma palavra de conforto, mas quem foi confortado hoje fui eu. Por que ele foi confortado? Porque aquele jovem lá no leito, sabendo que não lhe restava muito tempo de vida, ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da alegria. E cheio da alegria, ele tinha convicções e certeza de que Deus estava cuidando de tudo. E não tinha o que temer, não tinha o que se preocupar.
É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Você que está preocupado, você que está cansado, sobrecarregado, Ele quer trazer alívio ao seu coração hoje. Ele quer te dar um novo coração, restaurado, mudado, transformado para a glória de Deus. Ele quer fazer isso hoje em você. Ele quer trazer a alegria da salvação na sua vida, na sua casa. Muitos estão dizendo assim: Senhor, que tempo terrível é esse que nós estamos vivendo. Não, eu estava pensando essa semana com o irmão, esse é um tempo maravilhoso, porque Deus está sendo misericordioso com cada um de nós que está aqui. Com você que está aí em casa agora. Você já parou para pensar na misericórdia de Deus, na bondade de Deus para com sua vida? O quanto Ele tem te guardado, te livrado. Você hoje já disse: Senhor, obrigado, porque eu posso respirar. Quantas pessoas hoje estão no leito, hoje no hospital, sem poder respirar, com a ajuda de respiradores, querendo, lutando pela vida. E nós, com vida, com saúde, não estamos reconhecendo que isso é um privilégio de Deus. É uma obra maravilhosa de Deus. Davi entendeu que o que ele fez, o que ele estava fazendo, estava tirou completamente do centro da vontade de Deus, do propósito da sua vida. E Davi então se coloca novamente, se coloca diante de Deus: restaura em mim, Senhor, restaura em mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Peça isso ao Senhor hoje. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos onde você está. Faça isso, não tenha vergonha, faça. Eu quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Restaura os nossos corações. Queremos ter um coração novo, um coração puro. Queremos que o Senhor restaure dentro de nós a alegria da Tua salvação. Porque, Senhor, entendemos que não há nada melhor do que a Tua presença, Pai. Nós não queremos nos esconder, Pai, da Tua presença, mas nós queremos dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, eu estou quebrado. O pecado, ele destruiu. O pecado, ele está me corroendo por dentro. Mas eu quero colocar diante de Ti a minha vida, porque eu não quero viver da mesma maneira que eu estou vivendo. Eu quero viver de maneira diferente, Deus. Eu quero colocar minha vida diante do Teu altar, a serviço de Ti, Senhor, e fazer a minha vida fazer valer a pena. Não viver uma vida mesquinha, rasa, mas eu quero o Teu novo, o Teu renovo. Eu não quero viver uma vida qualquer, Deus, mas eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, a vida em abundância. Por isso, gere nesses corações que estão ouvindo essa mensagem hoje um coração novo, um coração puro, um coração restaurado, onde a alegria do Senhor possa se manifestar, onde o Espírito Santo tenha liberdade para agir. Venha nos encher, Senhor. Toma esse lugar agora com o Teu Espírito Santo. Toma essa casa agora. Que esse lar seja tomado pela graça de Deus, e que haja perdão de Deus, que haja renovo de Deus, que haja cura de Deus, que haja restauração de Deus. Que haja milagre de Deus. Pai, vai, visita agora, Pai, os hospitais, ó Deus, que estão agora com homens, mulheres desenganadas pelos médicos. Famílias que já ouviram que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que essas são as últimas horas de vida. Mas eu quero profetizar nessa noite que a vida pertence a Ti, Senhor,
E a última palavra do Senhor traz vida, Deus, vida. Que os enfermos sejam curados para a glória de Deus, para que haja testemunho, para que todos saibam que há Deus poderoso neste lugar, que há um Deus que cura, que liberta, que salva. Visita todos aqueles que estão doentes nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer uma obra poderosa na sua vida. Deus quer falar ao seu coração. Michel de louvor vai louvar. Entregue diante de Deus a sua vida. Coloque o seu coração diante de Deus. Coração disposto a obedecer, disposto a fazer a vontade de Deus. Eu quero te fazer um convite essa noite. Eu não poderia deixar de fazer esse convite para que você hoje tome uma decisão de retornar
de voltar novamente, caminhar com Cristo. Não tenha vergonha de colocar diante de Deus a sua necessidade. Faça isso hoje, tome essa decisão. Fala: Senhor, eu quero entregar a minha vida. Eu quero ter um novo coração, Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. O Senhor quer fazer isso na sua vida. Ele quer te dar um novo coração. Não endureçais o seu coração essa noite, mas diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero caminhar novamente, para que você possa fazer como filho pródigo, que um dia se distanciou da casa do pai, mas que entendeu a necessidade de voltar para o pai, para a casa do pai. Ele diz, ele teve uma atitude, ele falou: não, eu vou voltar porque na casa do meu pai há uma paz tão grande. Eu vou retornar novamente para os braços do meu pai. Então ele toma essa decisão, essa escolha de voltar novamente para o pai. Faça isso hoje. Comente, coloque aí. Nós queremos ser intercessores na sua vida, intercessores de Deus na sua vida, porque entendemos que Deus tem uma grande obra na sua vida, e tudo isso que nós temos feito, a igreja de Deus se disponibilizando a pregar a palavra de Deus, a pregar do amor de Deus, não é em vão. Quantas vidas já foram tocadas por uma mensagem, por uma palavra. Deus quer dar continuidade através da sua vida, através de você. Por isso, tome a decisão de retornar para a casa do Pai, para andar em comunhão com Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e que a presença de Deus não seja apenas uma visitação na sua vida, mas seja uma constante morada. Que a presença de Deus seja uma morada permanente dentro do seu coração, porque Deus tem grandes obras na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.